Olá, quarto ano. Hoje eu vou falar um pouco sobre as relações entre os seres vivos, também conhecido como cadeia alimentar, da disciplina de ciências. O que é então cadeia alimentar? A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que dependem um dos outros para se alimentar. É a maneira de expressar as relações de alimentação entre os organismos de um ecossistema, incluindo os produtores, os consumidores, herbívoros e seus predadores, os carnívoros e os decompositores. Todos os seres vivos precisam se alimentar. Uma das principais características dos seres vivos é a necessidade de alimento, e a fonte de alimentação da grande maioria dos seres vivos é outro ser vivo. Somente as plantas conseguem fugir dessa regra, pois elas conseguem produzir seu próprio alimento, utilizando os nutrientes do solo e energia da luz do sol. Este processo que a planta realiza chama-se fotossíntese. Fotossíntese. O termo fotossíntese significa síntese que usa luz. A água é uma das matérias-primas da fotossíntese. A água entra pelas raízes e atinge todas as partes da planta, chegando às folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese. No ar que respiramos existe um gás muito importante, o dióxido de carbono. Esse gás entra nas plantas pelas folhas. A luz do sol fornece energia para a formação da matéria orgânica, que é conhecida como açúcar. Preferências alimentares. Da mesma forma que nós, seres humanos, temos nosso prato predileto, os seres vivos também têm. Produtores, consumidores e decompositores. Aí a gente vê um exemplo, o capim, que produz seu próprio alimento, né, que faz a fotossíntese, o preá, que come o capim, a sussuarana, que come o preá, e os decompositores, que são fungos e bactérias, que comem, se alimentam de restos de animais que morreram e de plantas também, de vegetais. Produtores. Como já vimos, as plantas são as únicas que conseguem produzir seu próprio alimento, por isso são chamadas de produtoras. Consumidores primários. Existem animais que só gostam de se alimentar de plantas, e esse grupo recebe o nome de consumidores primários. A gente vê o exemplo aí do ratinho, ou do preá, e do coelho. Consumidores secundários. Existem aqueles animais que se alimentam dos consumidores primários. Estes são os consumidores secundários. Aí a gente tem o exemplo da cobra e de pássaros grandes, tipo águia, gavião, que comem esses animais primários, né? Os consumidores primários. Consumidores terciários. Outros animais de grande porte têm como prato predileto os consumidores secundários. Este grupo é chamado de consumidor terciário. Decompositores. Mas todos esses seres vivos um dia morrem e acabam entrando em decomposição. Aí entra em ação um outro grupo de seres vivos, os decompositores, que fecham o ciclo de uma cadeia alimentar. Os decompositores são os fungos e as bactérias. Bons estudos, beijo grande e até a próxima aula.